Olá, nessa nossa análise a gente vai fundo numa questão fundamental, uma que mexe com o dia a dia clínico de todo mundo. Por que que tantos tratamentos para dor orofacial, aqueles focados só na mecânica, acabam falhando? A resposta, e isso é o mais interessante, talvez não esteja nas nossas mãos, na nossa técnica, mas sim na nossa forma de pensar. Vamos começar com essa provocação aqui. E se a gente parasse para pensar que o problema não é a execução da placa, não é a precisão do ajuste oclusal, mas a própria ideia, a premissa por trás da indicação? É exatamente essa pergunta que vai guiar toda a nossa discussão de hoje. Para a gente entender essa mudança de paradigma, vamos seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, a gente investiga se o erro é mesmo conceitual. Depois, vamos dar uma olhada no clássico paradigma mecânico. Entender o que a ciência da dor nos diz hoje. Ver por que as abordagens que focam só na periferia falham. E, por fim, o mais importante, como integrar todo esse conhecimento na prática. Então, vamos direto ao ponto. Será que estamos mesmo lidando com um erro de conceito? Porque a origem de muitas das nossas frustrações clínicas, sabe aqueles casos que não evoluem de jeito nenhum, talvez não esteja onde a gente costuma procurar. Olha, o que a ciência mostra hoje é muito claro. As falhas no tratamento de dor orofacial quase nunca são por falta de habilidade técnica ou de recursos. Não é a mão que erra. A causa mais comum, de longe, é um raciocínio clínico reducionista. Quer dizer, é aquela tentativa de forçar um problema super complexo numa caixinha bem simples, numa explicação puramente mecânica. No fim das contas, é o pensamento que precisa de ajuste, não a ferramenta. E para a gente entender a profundidade desse erro, vamos revisitar aquele modelo que todos nós aprendemos na faculdade, o paradigma mecânico. Vamos ver a lógica por trás dele e também as suas limitações que hoje, à luz da ciência, ficam gritantes. O que é fascinante aqui é o contraste. De um lado, aquela premissa clássica: o problema é a oclusão, logo, a solução é ajustar a estrutura. Simples, né? Do outro, a realidade científica que é bem mais robusta. A associação entre oclusão e DTM, na verdade, é bem fraca. E mais, o estudo Ópera, que é um verdadeiro marco na área, mostrou que fatores como ansiedade, depressão e catastrofização, esses sim são preditores muito mais poderosos da cronificação da dor do que qualquer fator oclusal. E isso nos leva direto para o coração dessa mudança de paradigma, a neurobiologia da dor crônica. Porque a dor, ela não é só um sinal que vem da periferia e sobe. É muito mais complexo que isso. Para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave: dor nociplática. Pensa nela como se o software do sistema nervoso estivesse com um bug. Não tem um dano real no tecido, não tem uma lesão ali acontecendo, mas a dor é real, é intensa. Por quê? Porque o próprio sistema que processa a dor está desregulado, está sensibilizado. E como é que isso funciona na prática? Imagina o sistema nervoso central como um amplificador de som. Chega um estímulo normal, inofensivo, lá da periferia, um toque, um movimento qualquer. Só que num sistema que está sensibilizado, é como se o botão de volume no cérebro e na medula espinhal estivesse girado no máximo. O resultado, uma percepção de dor que é totalmente desproporcional àquele estímulo que começou tudo. Então, o ponto crucial é este aqui. A dor crônica, em muitos e muitos casos, deixa de ser um sintoma de um problema na articulação, no músculo ou no dente, e ela passa a ser um problema do próprio sistema nervoso. A dor vira a própria doença. E quando a gente entende isso, que a dor pode virar a doença em si, localizada no sistema nervoso, fica muito mais fácil entender o que a gente chama de a falha da periferia. Fica óbvio porque tratar só o local, na maioria das vezes, está fadado ao fracasso. Essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Tentar explicar uma condição tão complexa, que se mantém por fatores centrais e psicossociais, usando uma única explicação anatômica, isso não é simplificar para ajudar na clínica, isso é, fundamentalmente, um erro de conceito. E é um erro que leva a tratamentos que não funcionam. E essa tabela ilustra as consequências clínicas disso de forma brilhante. Por exemplo, tratar uma neuralgia do trigêmeo, que é uma dor neuropática clássica, com ajuste oclusal, é como tentar consertar um problema de software formatando o monitor. Não faz sentido. É tratar o mecanismo errado com a ferramenta errada. Da mesma forma, indicar uma cirurgia de disco para um paciente com dor nociplástica é mexer na periferia quando o problema principal está lá no sistema nervoso central.
Então, como a gente evita esses erros? A resposta está em usar as ferramentas certas para pensar, para o raciocínio. Sistemas de classificação como o DC/TMD, que é fantástico porque integra o eixo físico e o psicossocial, o ICOP e o ICHD3, isso não é burocracia acadêmica, gente. São instrumentos clínicos essenciais para a gente conseguir diferenciar os mecanismos da dor e, a partir daí, guiar uma terapia que realmente faça sentido. Com tudo isso que a gente viu, vamos então avançar para a solução. Como é que a gente integra esse conhecimento todo em um modelo de tratamento que de fato funcione para a dor crônica? Uma diretriz clínica de altíssimo impacto que saiu no BMJ em 2023 nos dá esse caminho. E quais são os pilares? Primeiro, educar o paciente sobre a dor dele. Depois, exercícios terapêuticos, terapia cognitivo-comportamental e fármacos que atuam no sistema nervoso central. Agora, notem um detalhe fundamental. As placas oclusais aparecem como adjuvantes, não como a cura. E tem mais, uma forte recomendação contra cirurgias irreversíveis. A mensagem é clara. Ser mais invasivo não significa ser mais eficaz. E que fique absolutamente claro aqui, a proposta não é demonizar a biomecânica ou a oclusão, de forma alguma. A proposta é bem mais inteligente, é entender o papel de cada fator e colocar as intervenções mecânicas no seu devido lugar. E esse lugar, geralmente, é como parte de uma abordagem muito maior e, principalmente, depois de um diagnóstico preciso que justifique essa intervenção. Para a gente fechar, fica esta reflexão. Diante de um paciente com dor orofacial crônica, a pergunta que a gente deve se fazer antes de pegar qualquer instrumento é: qual é o verdadeiro alvo do nosso tratamento? Nós estamos focados em ajustar um detalhe no esmalte, um detalhe estrutural periférico? Ou estamos tratando um sistema nervoso complexo que está gerando e mantendo aquela experiência de dor? E para quem quiser se aprofundar, estas são as referências que basearam toda essa discussão. O DC/TMD, o estudo Opera, os trabalhos seminais do Clifford Wolff sobre sensibilização central e as novas diretrizes clínicas são, sem dúvida, leituras essenciais para a prática de hoje. No fim das contas, a pergunta que fica é essa: o que estamos tratando? Esmalte ou sistemas nervosos? Muito obrigado por acompanharem